Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da decisão do STF que já formou maioria para excluir o judiciário do limite de gastos. Não, peraí, a gente não pode limitar a gente não, a gente é do bem, coisa e tal. Estamos salvando a democracia, não podemos ser limitados pelo limite do teto de gastos, né? E com isso a gente continua com o judiciário absolutamente, um dos judiciários mais caros do mundo, absolutamente ineficiente, e aqui, ao contrário, se volta contra o próprio povo, perseguindo o povo, porque não concorda com a opinião do povo. É o que a gente vê aqui no Brasil, né? O STF não gosta de como o povo brasileiro vota e daí sai perseguindo o povo de forma absurda. É o que eu falo para você, se você dá poder absoluto para qualquer pessoa, para um poder, inclusive, esse poder vai ser usado para aumentar o próprio poder e aumentar o próprio roubo, né? A primeira coisa que todo ditador autoritário faz é aumentar o roubo sobre a sociedade para aumentar a própria riqueza. É o que está fazendo aqui o STF, né? Mas é pior do que isso, porque a gente vai ver que essa decisão é baseada em fragilidades do arcabouço fiscal. Quando você tinha o teto de gastos de verdade, era uma coisa. O executivo fragilizou tanto o teto de gastos para permitir que o Lula gastasse dinheiro à vontade, que o argumento do STF é que, se o executivo pode furar o teto de gastos, por que eu não posso? E eles têm um ponto nisso daqui. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sniper Libertário, Mãos ao Alto é um Imposto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já está decidido, a maioria já votou a favor de desconsiderar o teto de gastos ou o limite de gastos do arcabouço fiscal. Então vamos lembrar como é que aconteceu essa coisa, como é que foi a evolução desse negócio aqui nos últimos anos. Por quê? O que acontecia? Nunca teve esse negócio de limite de gastos. O governo gastava quanto quisesse, desde que arrecadasse também. Não podia gastar mais do que arrecadava. Só que isso é um problema. Por quê? Porque o governo arrecadava, fazia dívida e acabava gastando mais do mesmo jeito, dizendo que estava tudo certo, porque ele estava fazendo dívida, estava arrecadando, não sei o que lá. Isso causava o quê? Toda a corrupção do governo Lula, causava inflação, causava um monte de problemas. Quando a Dilma foi retirada lá do Palácio do Planalto, né, quando teve o impeachment da Dilma, para o Brasil recuperar a credibilidade junto aos investidores internacionais, ele prometeu uma série de medidas moralizantes. Não vai ter mais a roubalheira do Lula e do PT, vamos fazer medidas moralizantes. Aí fizeram um monte de leis, né, a lei das estatais, que proibia botar apadrinhado político nas estatais, e entre as muitas leis, eles instituíram a lei do limite de gastos, o teto de gastos. O teto de gastos diz que o limite de gastos do governo só pode crescer o gasto anterior mais uma inflação, mais uma coisa, né? Mais um tanto lá, uma correção qualquer. Qual que é o objetivo disso? Mesmo que a receita do governo aumentasse, tá? Mesmo que o governo aumentasse impostos e coisa e tal, a despesa dele só podia crescer um pouquinho mais. Se o governo arrecada mais impostos, ele usa isso para diminuir a dívida pública, para pagar uma parte da dívida. Era uma medida muito boa e tinha o grande condão de também desestimular aumento de impostos, porque lembra, se o governo pode gastar mais, basta ele arrecadar mais, o que você começa a ter? Você começa a ter um governo que começa a extorquir a sociedade cada vez mais. É o que a gente está vendo com o governo Lula, né? Justamente devido à aprovação do arcabouço fiscal. Então o que acontece? O teto de gastos era uma medida positiva. A medida positiva, primeiro, porque você dava uma saída para a dívida pública, o Brasil vai pagar a dívida pública, por quê? Porque ele vai crescer o gasto só um pouquinho todo ano, enquanto a receita espera-se vai crescer mais, e a diferença entre a receita e a despesa você vai pagando a dívida pública. Assim era com o teto de gastos. O Temer respeitou o teto de gastos, o Bolsonaro respeitou o teto de gastos, embora teve algumas exceções por conta da pandemia, né? A pandemia foi realmente foi algo totalmente fora do padrão, mas tirando isso, né, o Bolsonaro e Temer tiveram que obedecer o teto de gastos. Para que? Agora eu pergunto para você, para que o investidor vai acreditar no Brasil se as medidas que foram tomadas para evitar uma corrupção como houve na época do PT foram imediatamente abandonadas tão logo o PT voltou ao poder? Ou seja, a gente fica numa situação que não adianta aprovar a lei no Brasil, porque se você aprova a lei no Brasil e depois os idiotas dos eleitores brasileiros vão lá e votam no Lula de novo, acabou a lei, é tudo chutado pro alto. A lei das estatais foi um caso desse, né? A lei das estatais foi suspensa pelo Lewandowski, de forma que Lula botou um monte de sindicalista, de cupincha do Lula nas estatais e no Banco do Brasil e nos fundos de pensão e na Petrobras e não sei o que lá. Aí depois ele voltou atrás. Não, realmente a lei da estatal tá valendo, mas
O que foi nomeado para trás fica do jeito que está. Ou seja, deu essa colher de chá para o Lula. É só o Lula ganhar a eleição que o pessoal abre a perna. É impressionante, cara. Aí como é que você convence os investidores, convence que o Brasil é um país sério, que é um país que quando faz uma lei, a lei vale, né? E o outro caso absurdo foi do teto de gastos. O pessoal estava criticando o teto de gastos porque na pandemia teve que fazer a exceção do teto de gastos. Pô, é verdade, teve que fazer exceção do teto de gastos na pandemia. Isso quer dizer que o teto de gastos é ruim? Não, isso quer dizer que a pandemia foi ruim. A pandemia realmente foi uma coisa muito ruim no Brasil, mas o teto de gastos é bom. O teto de gastos limita o gasto do governo e se aplicava a tudo. E era uma regra rígida, uma regra simples, uma regra que não tinha como contornar. O que chegou o governo Lula e resolveu fazer? Resolveu fazer o tal do arcabouço fiscal. O que é o arcabouço fiscal, que muita gente chamou de calabouço fiscal do Haddad? É uma regra que não tem regra, praticamente, né? Ou seja, o governo se compromete a gastar só um pouquinho mais do que o ano anterior, mas somando a variação da arrecadação. Uai, se soma a variação da arrecadação, o quanto aumenta a arrecadação, você, de novo, tem dois problemas. Você cria um incentivo para o governo taxar mais as pessoas, porque agora se ele taxar mais, ele consegue gastar mais. E segundo, você tira a possibilidade de pagar a dívida. Deixa agora de pagar a dívida para lá, vamos torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. E o que acaba causando inflação, acaba causando a piora do ambiente econômico brasileiro como um todo, é o que a gente está vendo acontecer, né? Mas o pior não foi isso. O calabouço fiscal do Haddad é ruim, é uma regra fraca. Se você desobedecer, se o Lula desobedecer o arcabouço fiscal, sabe o que acontece? Ele tem que mandar uma cartinha para o Congresso pedindo desculpas, e só. Ou seja, no final das contas, não tem mais... Antes, o teto de gastos era uma regra absoluta. Desrespeitou o teto de gastos, crime de responsabilidade, impeachment. Agora, desrespeitou o arcabouço fiscal, manda uma cartinha, foi mal, desculpa aí, não deu para obedecer, sinto muito, ano que vem eu tento de novo. E pronto, e fica por isso mesmo. Um absurdo. Mas não foi só este absurdo. O outro absurdo do arcabouço fiscal é que eles inventaram a regra de que tem um limite de gastos, mas tem algumas coisas que não se aplicam a esse limite de gastos. E, meu amigo, virou festa. Porque as coisas que não se aplicam... A ideia, né? A ideia, você pode dizer que é até positiva. Não, porque o Fundeb da educação é muito importante, não pode ter limite de gasto na educação. A saúde é muito importante, não pode ter limite de gasto. Mas desse jeito, você tira um monte de coisa do limite de gasto e aí ferrou, meu amigo. Não tem o que fazer, não tem como fechar a conta disso daí, né? E exatamente a decisão do STF foi nesse sentido. Aqui, ó. Na ação, a AMB argumentou que as regras do novo arcabouço ferem a harmonia entre os poderes, ao restringir o judiciário, mas permitir exceções para órgãos do executivo, como universidades federais e estatais. Ou seja, quando era o teto de gastos mesmo, não podia ninguém passar do teto de gastos. Beleza. Funcionou. Agora, com o arcabouço fiscal, inventaram um monte de regra. Não, porque a universidade é muito importante, não pode restringir a universidade, porque isso é importante, não pode restringir esse negócio. E aí, o que aconteceu? Aí o judiciário falou, olha só, já que o executivo pode ter um monte de exceções, a gente quer exceção também. E colocou a exceção dizendo que justamente que os gastos do governo, as receitas do judiciário não se aplicam ao teto de gastos. De novo, a ideia de que se você arrecada mais, você pode gastar mais. O que é justamente o contrário, você tem que pegar esse dinheiro e pagar a dívida, porque tem uma dívida monstruosa no Brasil. Então, o correto seria isso, né? O correto seria realmente você limitar a despesa do judiciário. Mas percebe como é que o argumento da AMB faz sentido nesse caso? Como é que tem um argumento realmente para o judiciário desrespeitar? Ou seja, de um lado, eu concordo, é um absurdo, né? Você está dando poder, né, a um dos poderes da República, de decidir quanto vai gastar ou não. Não deveria ser assim, isso deveria ser aprovado no Legislativo. O Legislativo é a casa que define as regras do jogo. E as regras definidas no Legislativo diziam que o Judiciário não poderia gastar dinheiro. Aí o Judiciário fala, não, mas não interessa o que o Legislativo fez, porque isso aí seria uma quebra de poderes, né? Porque já que o Executivo tem esse poder, eu quero esse poder também. Entendeu? Existe um argumento aí, embora seja um argumento errado, porque tem os dois problemas. Os dois problemas foram criados. O primeiro problema é o arcabouço fiscal é uma bosta. Tem que acabar com esse negócio, tem que voltar ao teto de gastos. Eu disse isso desde o início. Aprovar esse negócio é um absurdo, o arcabouço do Haddad, não tem lógica nenhuma, é fraco, não ajuda nada, tinha que cancelar esse negócio e voltar a ser o teto de gastos.
acho pouco provável que aconteça isso, tá? Por quê? Porque isso implicaria também em limitar gastos com emendas parlamentares, esse tipo de coisa. Você sabe, os deputados não gostam de limitar despesas, né? Mas tem esse outro aspecto também, porque, de novo, mais uma vez você vê o judiciário todo empoderado, sem nenhum freio, sem nenhum contrapeso, esquece freios e contrapesos, não tem limite nenhum, o judiciário decide e ponto e acabou. Eu sou a última instância, eu que digo o que vai valer, então estou dizendo que vai valer que eu tenho dinheiro à vontade. E aí a gente fica nessa situação, né? Já decidiram isso, aqui ó, criaram um novo benefício de 10 mil reais mensais para juízes auxiliares, porque você sabe, juiz auxiliar é muito triste a vida do juiz auxiliar, né? Tem que obedecer o Alexandre de Moraes, obedecer o Barroso, sabe lá que tipo de ordens que o Barroso pede para os auxiliares dele, né? E aí botaram um benefício novo de 10 mil reais aqui para os auxiliares. Eles dizem que isso aqui está substituindo uma indenização por não sei o que lá e não sei o que lá, ou seja, que no final das contas não muda nada. Se não muda nada, meu amigo, não tem por que fazer isso. Se está fazendo isso é porque muda alguma coisa. Eu não sei o que muda, mas dizer que não muda nada é falso. Se não mudasse nada, você não mudava, não fazia essa regra aqui. Se está fazendo essa regra é porque está mudando alguma coisa. Judiciário, 129 milhões com segurança privada da alta cúpula. Cada vez mais segurança privada da alta cúpula do judiciário. Aqui tem que contratar, olha só, o número de agentes só para o STF, 230 agentes de segurança privada para o STF. Um absurdo esse tipo de coisa, né? O pessoal tem que ter segurança, não precisava dessa segurança toda se eles simplesmente se limitassem a fazer o trabalho deles e não entrassem para a política, né? Não quisessem resolver fazer política, brigar com o povo brasileiro, né? Um absurdo esse gasto todo aqui, né? No final das contas, a gente chega nesse ponto, né, que o STF brasileiro gasta mais do que a família real britânica, 39% a mais que a família real britânica. E olha só, essa comparação não é absurda, não. Porque é o que eu falo para vocês, é o dilema do trono de ferro, né? Esse dilema diz que, no final das contas, o pessoal finge que tem, que tem uma república, são 3 poderes independentes e um vai controlar o outro, mas na prática isso sempre resulta em um poder dominando os outros. Pode ser que seja o executivo dominando os outros 2 poderes, pode ser que seja o legislativo dominando os outros 2 poderes, pode ser que seja o judiciário dominando os outros 2 poderes. E é a situação que a gente está no Brasil. Hoje em dia ninguém tem dúvida que o judiciário faz tudo. O judiciário legisla, o judiciário executa, já mandou ordem para o Lula fazer isso, fazer aquilo, mandava ordem para o Bolsonaro. Não pode nomear esse cara na PF, não porque eu não quero. Mas a Constituição diz que o direito do presidente nomear a pessoa para a PF. Mas não interessa, eu que estou decidindo aqui, eu mando que não pode. Olha a situação que a gente tem aqui, né? Ou seja, o judiciário virou a monarquia brasileira. É isso, nós somos hoje governados pelo judiciário. O Alexandre de Moraes já é o nosso czar que manda em tudo aqui no Brasil. Então essa comparação aqui não é absurda. E a gente tem um czar que é pior do que a monarquia britânica, porque, primeiro, gasta mais caro que ela, e segundo, né, não tem os controles do parlamento. Né? A monarquia britânica, bem ou mal, é só cerimonial. Ela aparece lá, o rei vai lá, acena, aquele aceno do rei que é assim, eu nunca entendi porque o aceno dele é assim, mas enfim, esse é o aceno da monarquia britânica, mas no final das contas não manda nada, né? A gente tem um judiciário que é o contrário, é uma rainha da Inglaterra que manda, com o poder autoritário, com o poder de mandar qualquer coisa que queira, né? A gente está vendo agora com o caso da anistia. Não, porque como assim os deputados querem votar isso? Não pode votar isso não, os deputados estão errados. Peraí, não é assim que funciona, meu amigo. Se você tem poderes independentes e o Congresso quer votar anistia, senta e chora, é isso aí, faz parte, você não tem esse poder, né? Mas é o que eu estou falando para vocês, viramos uma monarquia absolutista liderada por 11 tiranos reis que mandam e desmandam e fazem o que eles quiserem. Isso não é sustentável no longo prazo, mas enquanto a gente não conseguir acabar com isso, porque não tenho dúvida, tá? Isso não vai acabar. Agora que o judiciário tem todo esse poder, ele não vai voltar atrás. O pessoal pode falar assim, vamos aprovar uma PEC para limitar os poderes do judiciário. O judiciário vai considerar a PEC inconstitucional? É lógico que vai. Por que não? Ele pode decidir o que ele quiser e não faz diferença nenhuma depois. É o que eu falo para vocês. A única maneira de resolver isso ou é uma constituinte, ou seja, jogar a Constituição fora e fazer uma nova, ou então, com o tempo, substituindo os juízes por juízes tecnicamente competentes e tirando essa politicada de esquerda do STF. Eu acho que essa segunda opção é a mais viável, é a que vai acabar acontecendo.
mas vai levar um tempo, pelo menos até 2033, pela nossa conta aqui, para conseguirmos resolver esse problema do judiciário. Até lá, meu amigo, trata de acordar cedo, trabalhar muito, que você tem que pagar muito imposto para sustentar a nossa rainha da Inglaterra, Alexandra de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.